Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode tomar assento, fique à vontade. Só eu que estou com calor ou vocês estão com calor também? Está quente, não está? O ar-condicionado está ligado? Quem pode fazer esse caminho aí? Aleluia. Quem está feliz com o Senhor aí? Glória a Deus. Depois de alguns dias voltei aqui, tive bem sonacheio esse mês, né? Fui lá para aqui, fui na Gama. Semana passada teve a conferência. E Deus ele tem falado no meio de nós, eu fico feliz com isso. A palavra do Senhor diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. E eu vejo que está um número bem maior que 3 aqui. Então isso é o motivo da gente estar feliz, amém? Amém. Eu gostaria de estar agradecendo a cada um que veio. Hoje temos visitantes de longe, né? E eu fico com o coração muito feliz, porque não é eu que faço nada, eu não tenho condições de fazer nada, mas é Deus que faz grandes coisas. Deus, quando Ele está no nosso meio, as coisas acontecem. Mas quando Deus ele está conosco, a timidez vai embora, o medo vai embora, as coisas começam a acontecer, e aquilo que parecia impossível na visão do homem, diante de Deus, ele com uma simples palavra, ele pode transformar situações. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que somente com uma palavra da parte do Senhor, sua vida pode ser totalmente transformada. Sua vida pode ser mudada. Você só basta somente ouvir. Se você tiver somente com o coração atento para aquilo que eu vou falar, com a mente aberta, o coração aberto para aquilo que eu for falar nessa noite, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Então eu fico muito feliz com isso. Quantos aqui já foram nas estações de trem, né? Shinkansen ou trem no Japão? Creio que todo mundo já foi, né? Perceberam que no Japão, o Japão é o Ichiban, né? O trem ele não atrasa, né? O trem ele chega certinho. Se ele atrasar 1 minuto ou 1 segundo, 1 minuto é muito, se atrasar 10 segundos, o motorista vem e te pede desculpa, não é isso? Então, quando você está numa estação de trem, tem o tempo determinado para aquilo ali, não é isso? Eu estou na estação esperando o trem vai chegar exatamente 7 horas, ele chega exatamente 7 horas. Mas o que aconteceria se quando chegasse o trem, você estivesse olhando o celular e tivesse perdido aquele momento de entrar naquele trem? Talvez você estivesse com um compromisso às 7h05 na próxima estação. E você estava esperando aquele trem chegar e você perde de entrar no trem. Então, se você perde de entrar no trem na hora determinada, porque você estava fazendo uma outra coisa, lá na frente você vai ser comprometido. Por quê? Aquele encontro, um compromisso marcado que você tinha na outra estação não irá acontecer mais. Por quê? Porque houve o quê? Um desentendimento ou uma distração que te tirou do foco, não foi isso? Quando nós estamos distraídos com as coisas e perdemos o tempo certo, muitas das vezes nós podemos estar indo com a situação errada, porque nós temos que entender tempo e propósito. Presta bem atenção. Nós temos que atender tempo e propósito. Provérbios, capítulo número 3, Eclesiastes, capítulo número 3, não era isso que eu ia falar, mas abre lá, Eric. Eclesiastes 3, versículo número 1. Não era isso, mas veio agora no coração aqui. Eclesiastes 3, 1. Porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Aleluia. Então, se eu estou numa estação de trem, esperando o trem chegar, 7 horas eu tenho compromisso lá, 7h15 eu tenho compromisso em algum lugar, um serviço que está me esperando, e 7 horas eu estou ali no trem esperando e o trem chega, e eu fico ali fazendo alguma outra coisa no celular, fico olhando em algum outro lugar, e eu perco aquela oportunidade, o tempo e o propósito da qual Deus determinou para mim. Eu posso perder algo importante, que poderia ser algo importante na minha vida, porque eu estava distraído. Estão pegando o que eu estou falando? Deixa eu vir no meu esboço aqui. Então o trem se aproxima, as portas se abrem, mas você está distraído, olhando para outro lugar, olhando para qualquer outro lugar.
Então o alto-falante lá deles fala, tá na hora, 7 horas, hora de você entrar, né? É a última chamada. Você até ouve, mas pensa, acho que dá tempo, acho que 7 vai dar tempo para mim chegar no meu compromisso. Meu compromisso é 7h15, esse aqui chegou às 7, então acho que vai dar tempo. Então aí você acaba deixando de pegar aquele trem, porque na sua mente você acha que vai dar tempo de chegar naquele lugar, e acontece que não dá tempo, né? Então de repente o apito soa, as portas se fecham, o trem parte, e tudo que você consegue fazer é somente olhar o trem indo e você arrependido, dizendo, puxa vida, eu poderia ter ido. Eu vou deixar de ter um encontro, um compromisso, algo que vai mudar a minha vida, porque eu fui negligente comigo mesmo. Fui negligente comigo mesmo. Na vida espiritual há momentos assim também. Eu estou falando de uma estação de alguém que perdeu o trem porque quis perder, mas na vida espiritual é assim também. Janelas abertas por Deus, né? Direções que exigem respostas imediatas. Muitas das vezes acontecem diante de nós, mas nós simplesmente deixamos de pegar o momento exato, do tempo exato, porque nós pensamos que podemos resolver as coisas como? Na força do nosso braço. Muitas das vezes Deus está chamando, olha, o trem está aqui, entra que você vai perder o compromisso lá na frente. E muitas das vezes nós, com a nossa arrogância, nós pensamos que podemos fazer as coisas sem depender de Deus. E nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus. Aqui cantamos agora, dependo de Ti, não é isso? Precisamos de Ti. Se nós todos tivermos esse entendimento que se não for Deus na nossa vida nada acontece, já é um bom passo. Amém? Então, para que você possa ter um entendimento maior sobre isso que eu quero falar, eu gostaria que o Eric abrisse a Bíblia, né? Quem trouxe também, está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo número 13, a partir do versículo 14. Vamos contar a história de um personagem, um homem chamado Eliseu. Presta atenção que toda a história de Eliseu é muito sugoi. Eliseu ele foi sucessor de um outro profeta. Quem foi o antecessor de Eliseu? Um homem chamado Elias. Aleluia. E Eliseu, então, eu gosto muito das histórias de Eliseu, mas essa aqui em especial me chamou muita atenção nessa história aqui. E eu vou estar refletindo com vocês sobre isso, sobre tempo e propósito, sobre não é falta de promessa. Deus sempre tem uma promessa para nós, mas o que realmente falta é perseverança. Não é sobre uma promessa. As promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas, amém? Sim ou não? Sim. Mas precisamos o quê? Tomar atitudes. Para que a promessa, porque da parte de Deus está tudo certo, Ele quer nos abençoar. Mas muitas das vezes nós não recebemos a bênção de Deus, por quê? Porque precisamos ter uma atitude. E uma das atitudes que precisamos ter é perseverança. Não adianta ter perseverança, não adianta nós termos a palavra que Deus vai nos abençoar, mas nós não tomamos atitudes, e a perseverança é uma delas. Vamos lá? Estava Eliseu, vou ler ali, que eu acompanho, volta. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, presta atenção, Eliseu estava com uma enfermidade que iria levá-lo à morte. Tá? Ele já tinha motivo para não fazer mais nada. Eu estou enfermo, estou com uma doença, não vou fazer mais nada. Não é isso? O pensamento nosso é esse, não é? Eu estou enfermo, cancela tudo, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais ensinar ninguém. Manda um meu lá para a escola dos profetas, eu não vou mais dar aula para ninguém, porque eu estou com uma enfermidade de morte. Então, estando Eliseu ainda padecendo de uma enfermidade de morte, né, que havia de morrer, chegou até ele um rei chamado Jeoás, que desceu para visitá-lo. E quando esse rei Jeoás chegou para visitar Eliseu, ele chorou sobre Eliseu e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que ele foi falar? Olha, profeta, homem de Deus, nós vamos ser atacados. Vem sobre nós um exército e nós não sabemos o que fazer. Já pensou? Eliseu poderia falar: olha, tá de novo, mas eu já estou com a minha enfermidade aqui,
eu vou morrer, vou bater as botas, já vou passar dessa para uma bem melhor, então não vou fazer nada. Não era assim? O entendimento nosso é esse. Não vou fazer mais nada, estou com uma enfermidade que já é de morte. Porém, Eliseu lhe toma uma decisão. Próximo versículo, Eric. Então lhe disse Eliseu: toma um arco, não é isso? Toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. O que Eliseu direcionou ele a fazer? Está vindo sobre nós carros e cavaleiros. Eliseu estava enfermo, ele poderia já cancelar ali. Mas ele dá uma direção para aquele homem. Ele fala: faz o seguinte, pega arcos e flechas. É algo difícil? Não é algo difícil, ele era o rei. Ele poderia falar: traz um arqueiro aqui, com flecha e arco, como o homem de Deus está mandando, e ali a gente vai ver o que acontece. Disse o rei então de Israel: retesta o arco, e ele o fez. Puxa o arco para trás, e ele o fez. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Imagina comigo, o rei puxa para avançar, Eliseu vai lá e põe as mãos na onde vai lançar, junto com o rei. E disse: abre a janela para o oriente, os inimigos iriam vir sobre Israel do oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, assim Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele deu a direção, falou o que ele tinha que fazer, profetizou sobre aquele negócio, sobre o arco ali, a vitória iria vir, e ele disse ainda: ele as tomou então. Disse ao rei de Israel: atira agora contra a terra. Aleluia! Presta atenção nisso aqui, pessoal. Não adianta você ter uma palavra de Deus, mas se você não tem atitude. Não adianta Deus falar para você que vai fazer um milagre na sua vida, mas você não persevera. Deus, ele vai até... Quem lembra da história de Lázaro? Lázaro que estava morto há 4 dias. O que é que Jesus ia fazer? O sobrenatural Jesus ia fazer, não era? O que ele fala para os homens que estavam ali? Tirai a pedra. Por quê? A pedra era aquilo que o natural poderia ser feito. Era aquilo, a nossa parte poderia tirar a pedra. Por quê? Porque quem iria ressuscitar o morto? Jesus. Não era isso? É a mesma coisa que, olha só, ele fala, dá uma direção para o rei: fere a terra com esse arco aí, com as flechas. Disse então ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Imagina comigo, você está numa situação que vem um inimigo sobre você, vem um exército, você é o rei. Vamos colocar sua casa, esquece de rei, você que é pai de família, o inimigo vai entrar na sua casa, o inimigo já está batendo na porta, e você achou ali uma defesa, uma espingarda, uma espada, qualquer coisa lá. Você vai ficar limitado em dar somente 3 tiros. Você vai ficar limitado em defender a sua casa somente com 3, sei lá, pode ser, vamos colocar aí flechas, 3 flechadas. Se está batendo na minha porta, se está toda a minha família na minha casa, e eu sei que os inimigos querem entrar na minha casa, e o homem de Deus já liberou a palavra: atira, manda bala, porque o inimigo vai vir contra você. Vocês acham que eu iria ficar limitado somente a 3 flechadas? Eu iria inventar... Quem já assistiu aqueles filmes antigos de faroeste? Tinha uma metralhadora antiga que a pessoa ela ia girando assim, ó, e conforme ela ia girando, era uma... Quem já assistiu? A metralhadora ela tinha vários canos assim, ela ia rodando e ia lançando um monte de bala. Eu ia inventar um negócio daquele. Porque se eu tenho já a palavra de Deus falando: atira porque o inimigo vem contra mim, eu não ia lançar somente 3, mas eu ia dar uma rajada de flechada nos inimigos. E o que é que acontece? Continuando, Eric. Então, olha só, queridos. Então o homem de Deus, ele fica bravo.
Então o homem de Deus se indigna muito contra o rei. Puxa vida, você teve a capacidade de lançar só 3. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter atirado da terra. Você deveria ter atirado, né? Ter ferido a terra. Então feririam os sírios até os consumir. Até os consumir por completo. Porém, agora só 3 vezes você ferirá os sírios. Continua. Então morreu Eliseu e o sepultaram, né? Era até o 19 mesmo. Volta ao 19, Porém, ainda agora só 3 vezes ferirá os sírios. Então, que interessante essa mensagem, não é? E eu vou estar entrando aqui, aprofundando sobre isso, porque é algo que eu quero que você guarde no teu coração. Nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas não basta somente nós não tomarmos atitudes em determinado momento. Nós temos que entender tempo e propósito. Se nós não entendermos o tempo e o propósito, nós iremos deixar para que possamos ter derrotas nas nossas vidas, mesmo estando na casa de Deus. Se nós não entendermos a direção, o discernimento de Deus, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, mesmo que nós tenhamos propósito, nós não iremos avançar, porque irá faltar, sabe o quê? Perseverança. Bem? Presta atenção. Na vida cristã, ela não é feita apenas de promessas, mas ela é feita também de respostas. Deus, Ele prometeu alguma coisa na sua vida, vai se cumprir. Mas Ele espera que você também dê respostas a Ele. A física fala que quando a lei de Newton, né, ele fala que tudo tem um efeito de movimento, né? Tudo aquilo que se move tem um efeito. Na física diz sobre isso. Efeito, você pega um pêndulo ali de várias bolinhas de ferro. Se você levantar um pêndulo de ferro, bater aqui, vai sair do outro lado, porque tem o seu efeito também. Então, na vida cristã, ela é feita também sobre isso, de promessas e de respostas. Deus deu uma promessa na sua vida, faça também a sua parte. Deus não deu uma promessa para aquele homem: você irá livrar os sírios. Mas dependia dele fazer o quê? Atirar contra o chão, mais de 3 vezes. Então, esse rei, ele teve uma oportunidade que muitos gostariam de ter. Olha a oportunidade desse rei. Esse rei chamado Jeoás, ele estava na presença, sabe de quem? De Eliseu. Uau! Quem era Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. A Bíblia diz que dos profetas, se é que a gente pode dizer o mais poderoso entre os profetas, todos são iguais, né? Mas se é que a gente pode dizer um dos mais poderosos era Elias. Porque Elias, ele chegou uma vez na presença do rei Acabe, e ele fala assim: conforme a minha palavra. Ele não falou conforme a palavra do Senhor não vai chover. Ele usa a palavra de Deus, ele fala assim: conforme a minha palavra não irá chover em Israel. Elias. Lá na frente, quando os soldados vêm prender ele fala: se eu sou homem de Deus, Senhor, manda cair fogo do céu e consumir esse povo. Elias era um homem tão poderoso que fazia cair chuva de fogo no céu e consumir o pessoal. Elias, ele faz um desafio com os profetas de Baal, e ele faz aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O que é que acontece? Cai fogo do céu sobre o local que Elias levantou. Então Elias, ele era um homem poderoso na presença de Deus. Só que acontece que Eliseu é o seu sucessor. E o sucessor de Elias, ele era conhecido, Eliseu, como homem da unção dobrada. Por quê? Porque ele tinha, além daquilo que Deus tinha dado para ele, a unção que estava sobre Elias. A unção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu também. Eliseu, ele foi um homem que fez muitos milagres que a Bíblia narra. Não vou falar de todos, né? Mas tem um especial que eu gosto muito, que é do exército do rei da Síria, Naamã. Naamã estava todo enfermo. Ele descobre que lá em Israel tem alguém que poderia curar suas feridas. Ele vai lá. E quem que faz isso? Eliseu. Então Eliseu é um homem poderoso. Fez um monte de coisa, Eliseu. E no final da sua vida, chega esse rei, e ele está diante de um homem de Deus, poderoso em sabedoria, poderoso em palavra,
poderoso em unção. Quanto de nós não queríamos estar no lugar daquele rei? Já pensou você junto com um homem como Eliseu? Um homem que falasse assim para você: olha, rei, eu estou com um problema. Ele falasse para você: não precisa nem dar 7 mergulhos, só 2, cara. Só dá meio mergulho ali no rio ali, do desculpa ali, que você já está curado. Então ele tinha resposta para qualquer problema. Porém, aquele rei, ele mesmo estando na presença do homem de Deus, o que ele fez? Ele não dá muito crédito. Olha só. Aquele homem, aquele rei estava diante de uma oportunidade única. Ele estava diante do profeta, que tinha um poder sobrenatural, que vinha da parte de Deus sobre ele. Aquele rei obedeceu o que Eliseu mandou ele fazer? O que ele falou? Pega o arco, atira, não foi isso? Deu uma direção, não foi? Ele obedeceu sim, mas ele não obedeceu completamente. Ele não obedeceu com uma intensidade, né? Ele não respondeu aquilo que Eliseu deu a direção para ele com fé. Faltava o que na vida daquele rei? Faltava o que para tudo acontecer corretamente? Uma coisa chamada fé. E o homem de Deus, tão poderoso, ele está falando que só abrir a janela, lançar algumas flechas e isso vai acontecer. O rei obedeceu, mas faltava ainda nele algo chamado fé. O contrário de fé, o que é? Se eu não tenho fé, eu sou incrédulo. Tem como nós estarmos na igreja e sermos incrédulos? Se nós estamos aqui hoje, eu creio que muita coisa que Deus está fazendo na nossa vida, é porque em nós tem algo chamado fé. Amém? Então, o que poderia ser uma vitória na vida daquele rei, não foi uma vitória completa, porque faltou o que na vida dele? Fé, faltou perseverança, né? Virou apenas uma batalha ali, porque ele só deu 3 fechadas no chão. Então essa mensagem aqui é uma mensagem sobre momentos que não voltam. Lembra da estação de trem? Quando você perde o trem, tem um compromisso lá na frente, o trem para na sua frente, abre as portas, apita em algum lugar, você decide não entrar porque você acha que vai dar um jeito de chegar no seu compromisso e não vai dar. Se perdeu aquele trem, já era. Esse homem que estava, esse rei, ele estava na mesma situação. Esse rei, ele deixou uma oportunidade tremenda de ter uma vitória sobre os sírios. Porque faltou o que para ele? Ele tinha uma palavra de Deus, mas ele faltou o que na vida dele? Fé. Faltou então propósito. Faltou então ele ter ali na vida dele perseverança. Continuando aqui. Joás, ele esteve diante de Eliseu, o profeta da unção, né? Ele recebeu uma direção profética simples, porém poderosa. Ele começou bem, mas ele parou cedo demais. Ele começou bem, mas ele parou cedo demais. Olha, o rei, pega esse arco, pega essa flecha, ele tem. O homem de Deus foi lá, orou, liberou a palavra, ia dar tudo certo. Porém, ele vem e ele faz o quê? Ele não continua. Porque faltou perseverança, faltou fé. A perseverança só vai acontecer se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, não vou ter perseverança. A pessoa que tem perseverança, a situação pode estar indo de mal a pior. Mas se ela tem fé, a fé impulsiona ela. Por quê? Porque a fé ela não está focada em coisas visíveis. A fé, ela está focada em coisas invisíveis. Eu não vejo, mas eu creio e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso se chama fé. Aquele homem ali, Deus deu a direção para ele. Ele até começou bem, mas ele terminou mal. Guarda isso. O importante não é você começar bem. O importante é você terminar bem. O importante para nós é terminarmos bem, independente de qualquer situação. A Bíblia cita vários homens de Deus. Poucos tiveram o começo bom e terminaram bem. Eu creio que a maioria, porque nós somos falhos. A nossa matéria é carne, a nossa matéria tende para o erro. O importante então não é você começar bem, o importante é você terminar bem. Então Joás, ele teve isso, ele começou bem, mas ele parou cedo. Joás, ele desperdiçou uma chance única de eliminar o inimigo. Então esse texto aqui, da qual a gente viu,
mostra que é possível estar diante de algo grandioso. Mas mesmo assim perdemos algo grandioso da parte de Deus, porque falta em nós o quê? Perseverança. Está dando para entender, pessoal? Muitas das vezes, Deus já liberou a palavra. Temos como a gente ter uma vitória. Mas Deus, ele já... Porque para Deus, ele não vai falar, puxa vida, isso aqui é benção demais, eu não vou conseguir liderar para ele. Não, da parte de Deus está certo, porque Ele é Deus. E somos nós, depende de nós perseverar. Então, olha só. Esse texto mostra que tudo é possível quando estamos na presença de Deus. E ainda assim podemos perder tudo por falta de uma sensibilidade. O que faltou na vida daquele homem? Ele faltou fé, faltou discernimento ou sensibilidade e faltou entrega. Olha os 3 pontos que faltou na vida daquele homem. Estava junto com Eliseu. Eliseu liberou a palavra para ele. Aquele homem, mesmo estando na presença de um homem como Eliseu, que já tinha liberado, batido carinho, o encanto, falou, vai dar tudo certo, você vai vencer os sírios. Mesmo assim, ele teve uma derrota, porque ele só conseguiu 3 vitórias. Porque ele lançou somente 3 flechas. Mas se ele tivesse lançado todas as flechas, ele teria exterminado de uma vez por todas o inimigo. Iria ter terminado tudo. Então faltou o que para a vida daquele homem ter um sucesso? Faltou na vida dele fé. Faltou na vida dele entrega. Faltou entrega, faltou fé. Faltou discernimento dele saber na onde que ele estava. Por que tem gente que quando chega aqui, ele já chega com o coração já aberto e ele recebe muito mais do que outros? Porque a pessoa já vem aqui com um coração cheio de fé. A pessoa já vem com o coração, com uma convicção que Deus está nesse negócio, que Deus vai fazer algo na vida dele. Então não existe barreiras que impeçam a pessoa de crescer. Muitas das vezes a pessoa está 500 anos na igreja, mas ainda falta propósito, falta ter discernimento, falta ter sensibilidade, falta ter fé e falta entrega, e essa pessoa ela pode até crescer, mas chega um determinado momento que ela para. E tem muitos anos de igreja, mas chega alguém com pouco tempo. E é totalmente o contrário, o coração pegando fogo, fé, disposição, propósito. E ela começa a fazer as coisas e Deus só vai acrescentando, porque é isso que Deus espera de todos nós. Que nós possamos não ter reservas para se entregar a Ele. Se aquele homem, se aquele rei tivesse obedecido, e lá, como eu ia inventar uma metralhadora de flecha naquela hora. Se ele tivesse feito isso, ele iria ter um resultado para não ia precisar se preocupar mais. Mas ele somente teve ânimo para lançar 3 flechas. Faltou então o quê? Propósito. Faltou então o quê? Discernimento. Faltou então o quê? Fé. Faltou então ele ser persistente com aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Então isso aqui não é uma mensagem de alerta, para que a gente possa estar despertando também, mas isso aqui também serve como uma mensagem de esperança, né? Ainda há tempo. Por que é uma mensagem de esperança? Porque eu estou trazendo essa palavra aqui, para que falta no nosso meio ainda, porque da parte de Deus já tem a promessa. Se falta da nossa parte propósito, ou se falta da nossa parte perseverança, essa mensagem aqui é para nós termos um despertar. Então existe ainda esperança, ainda dá tempo da gente ter uma vitória total em uma área da sua vida. Qual é a área da sua vida que pode estar passando, como aquele homem ali, aquele rei, ele procurou o profeta Eliseu, sabendo que ia ter uma batalha para ser vencida, e ele vai ali, ele escuta o nome de Deus libera a palavra para ele, mas ele não tem uma atitude coerente. A atitude dele é pela metade. Qual é a área da sua vida que você está aqui hoje ouvindo e precisa de uma vitória? O que Deus espera de mim, de você, se entrega a Ele. Faça ao contrário que aquele rei fez. Aquele rei fez pela metade. Fez, mas com um limite de fé pequena. Tenha fé de que você vai vencer, você vai ter essa vitória na sua vida. Tenha fé, tenha sensibilidade de que você está aqui no lugar hoje, ouvindo uma palavra, que não está provindo de mim, está na Bíblia, no livro de 2 Reis. Se nós colocarmos em prática essa palavra aqui, você vai ter vitória nessa área. Você toma posse disso, você crê nisso.
que Deus ele pode te abençoar no dia de hoje ainda. Você pode sair daqui hoje levando uma vitória para a sua vida tremendamente. E somente porque você ouviu a palavra. E se você ouviu a palavra, a Bíblia diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você ouvir, vai gerar fé. Se já tem fé, você já vai estar mais sensível à voz. Se você está sensível à voz, você vai tomar decisões, atitudes. E isso vai ser algo que o céu espera de mim e de você. Porque não adianta termos promessas de Deus e a gente ficar parado no ataque. Temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é responder às promessas de Deus. Lembra de Jesus, quando vai recitar Lázaro? O que é que ele fala para o pessoal? Tirai a pedra. Então faça a sua parte, que o milagre eu vou fazer. E aqui eu vou entrar rapidinho nos pontos. 5 pontos para a gente compartilhar na célula. Aleluia. Quantos pontos? 5, amém? Primeiro ponto. Estar perto não é o mesmo que estar atento. Estar perto não é o mesmo que estar atento. Você pode estar aqui na igreja, mas está com... Quem já viu crente girafa? Crente girafa é engraçado, porque a cabeça está na igreja, mas o corpo está na igreja, mas a cabeça é a girafa, né? Ele tem pescoção, a cabeça está fora da igreja. Está pensando em outras coisas. Né? Então não adianta estar aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Estar perto é o mesmo que estar perto não é o mesmo que estar atento. Estar perto não é o mesmo que estar atento. O texto diz lá no versículo 14 que Joás desceu até Eliseu e chorou, não é? 14, olha lá. Desceu a visitá-lo e chorou sobre ele. Não é isso? Então Joás estava diante de um dos maiores autoridades espirituais da sua geração. Ele sentiu a emoção, chorou junto com o profeta. Meu pai, carros e cavalos, né? Carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma frase dita por Eliseu a Elias no momento da sua partida, né? Se vocês buscarem depois, quando Elias ele é levado aos céus pelos carros que caem do céu, é a mesma palavra. Havia uma diferença, só que havia uma diferença. Eliseu ele tinha entendido o que estava acontecendo, e Joás não. Era a mesma palavra. Essa referência está lá em 2 Reis 2, capítulo 12. 2 Reis 2, 12. É a mesma palavra. Olha lá. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel. É a mesma coisa que o rei falou para ele. Só que Eliseu sabia o que ia acontecendo, aquele rei não entendia. Então estar presente não é a mesma coisa que estar atento. Pode estar aqui dentro, mas se a cabeça estiver lá fora, tudo que eu estou falando aqui não faz sentido, porque não está atento. Mas se tiver com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para isso que eu estou falando, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Ele estava diante de uma porta aberta, o rei estava diante de uma porta aberta do céu, mas ele não entendeu a urgência. Não adianta estar diante, não adianta eu estou falando para você, Deus ele vai fazer algo grandioso na sua vida. E você não acreditar nisso, isso se chama incredulidade, Deus não gosta disso. Agora, se você está ouvindo que Deus vai dar vitória para a sua vida e você toma posse disso, creia que isso irá acontecer. Isso se chama sensibilidade, discernimento. Muitos estão perto da presença de Deus, mas não têm discernimento. Estão em reuniões ungidas, ouvem até palavras poderosas, mas trata tudo isso como algo comum. Né? Semana passada nós tivemos aqui a conferência, veio os pastores dos outros estados, eu achei sugou aquela ministração, tudo achei muito bom. Eu peguei um pouquinho de cada, porque eu estava atento, fico atento. Eu sempre, quando eu conheço alguém que não conhece a videira, eu direciono e eu falo assim: preste, ouça as ministrações do pastor Aloísio. Direciono sempre para que possa ouvir o pastor Aloísio, porque quando você ouve aquele homem, algo nasce no seu coração. O que aquele homem fala são fontes de vida, e quando ele fala daquilo, algo nasce no seu coração. Por isso eu sempre falo, né? Temos que ter sensibilidade.
Discernimento. Aquele homem chorou com Eliseu. Chorou com Eliseu. Meu pai, carros de Israel. Né? A mesma coisa que Eliseu falou quando viu ali o carro que ia pegar Elias. Só que Eliseu entendia o que ele estava vendo. E aquele homem não tinha entendimento de nada. Faltava então sobre ele de sensibilidade. Né? Tem o texto também de Jesus. Né? Jesus ele chora lá em Lucas, capítulo número 14, 19 e 44. Lucas 19, 44. Né? Jesus está chorando aqui, porque ele sabia o que iria acontecer em Israel. Ele saberia o que iria acontecer em Jerusalém. Aí ele diz: e te arrastarão e os teus filhos dentro de ti. Não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesse o quê? A oportunidade da tua visitação. De que ele estava falando? De que visitação Jesus estava falando? Dele mesmo. O povo rejeitou ele ali. Por quê? Porque eles não tiveram o entendimento, a sensibilidade de reconhecer quem que estava andando no meio deles. Quem é que estava andando no meio daquela cidade? Um homem que falava com o morto voltava à vida. Um homem que punha a mão sobre os enfermos era curado. A Bíblia diz que ele se fez carne e entre nós habitou. E por causa deles não terem o entendimento, não reconheceram a oportunidade da visitação, o que é que iria acontecer? Arrastarão os teus filhos dentro de ti e não deixarão pedra sobre pedra. Falta então sensibilidade, que era o primeiro ponto. Voltando, 5 pontos para compartilhar na célula. Primeiro, estar perto não é o mesmo que estar perto. Segundo ponto, Deus nem sempre ele vem e te explica as coisas. Muitas das vezes a gente espera Deus vir e falar: não, Deus tem que falar primeiro, eu tenho que entender esse mistério. Porque se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não explicar ponto por ponto, tintim por tintim, ponto por ponto, eu não vou aceitar. O Senhor tem que falar comigo ponto por ponto. E muitas das vezes Deus ele vem e ele não explica. Deus muitas das vezes ele vem e não vai explicar nada. Olha só o verso de número 15, claro, no capítulo primeiro ponto lá. 2 Reis, capítulo 13, versículo número 15, Eric. Então, aquele rei ele foi para pegar uma direção, e Deus era uma direção para ele, mas era algo que ele não entendeu nada. Ele falou o quê? Toma um arco e flechas. É algo simples, mas ele não entendeu nada, aquele rei. Por quê? Muitas das vezes nós queremos isso também. Deus ele quer, e quando ele vem fazer as coisas na nossa vida, nós sempre queremos alguma explicação. E o texto diz: toma um arco, abre a janela e atira. Né? Até o versículo 17 fala sobre isso. Então Eliseu ele deu um comando simples ali para o rei, mas que carregava um peso espiritual muito forte. Ele não explicou por que ele tinha que fazer aquilo. Eliseu não falou: olha rei, você vai ter que fazer isso aqui, porque essa flecha representa isso. Não, ele só deu uma direção simples: pega o arco, estende e lança fora da janela. E que é isso? Você vai ter vitória. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas têm que acontecer como? Do nosso jeito. Porque se não for desse meu jeito, porque crente, eu falei crente girafa, né? Tem o crente Gabriela. O crente Gabriela se conhece? Tem uma musiquinha antiga lá no Brasil, não é tão antiga, né? Mas fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, porque sou o quê? Então, era o tema de uma música antiga que falava no Brasil. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou Gabriela. Era o tema de uma novela dos anos 70, se eu não me engano. Então tem o crente que é o crente Gabriela, que se Deus não vir explicar as coisas para ele, ele não vai fazer, porque ele acha que as coisas têm que girar tudo em torno dele ou dela. E tem que ser desse jeito, porque senão eu não vou fazer. Cruza o braço e fica desse jeito. Mas Deus não é assim. Deus falou para o rei: olha, você pega a tira da negócio que vai dar certo. Por que vai dar certo? Eu quero saber teologicamente. Por que vai dar certo? Se eu abrir a janela e lançar a flecha, o Senhor vai me dar a vitória. Se o Senhor não me explicar por que isso vai me dar a vitória, eu não vou fazer. Então Deus nem sempre ele vem com explicações.
Eliseu lhe deu uma sequência simples, né, mas que carregava um peso espiritual muito forte. Ele não explicou o que ele tinha que fazer. O rei, né, Jeoás, ele obedeceu, mas talvez com o coração ainda incrédulo. Obedeceu em parte, mas o coração ainda não estava assim. Será que só é isso mesmo? Será que é só eu jogar essas flechinhas para fora que vai acontecer? Então faltava o que no coração dele? Fé. Joás obedeceu, mas talvez com o coração ainda incrédulo, com dúvidas, ou porque ainda não fez do jeito que ele pensou que tinha que fazer. Isso fala sobre obediência. Na caminhada com Deus, nem sempre entendemos o porquê dos comandos. Na caminhada por Deus, nem sempre entendemos por que Deus manda fazer alguma coisa. Às vezes, Deus nos diz coisas simples. Quer ver algo que Deus fala uma coisa simples? Às vezes Deus vem e fala assim: tem que perdoar o irmão. É difícil? Tem que perdoar. Então, comandos simples de Deus, muitas das vezes a gente não quer. Por quê? Porque a gente quer ter um entendimento por que Ele está mandando fazer isso. Coisas simples. Na caminhada com Deus, nem sempre entendemos o porquê dos comandos. Às vezes, Deus nos diz para perdoar, para deixar algo para trás, né? Ou tem uma gíria, que talvez os jovens vão entender, mas muitas vezes a gente precisa engolir sapo, e pastor engole muito sapo, né? A gente tem que fazer de conta de que não está... A gente tem que fazer muitas situações assim, que não está vendo, se faz até de... Então tem que engolir sapo. Amém? Muitas das vezes é algo simples que Deus nos dá para a gente vir fazer. E isso tem a ver com obediência. Deixar algo para trás, ou engolir sapo, entre aspas, né? Dar um passo de cada vez. Deus, Ele não explica tudo, Ele apenas espera que nós façamos. O segredo está no quê? Na confiança, não no entendimento. O segredo está na confiança. Você confia em Deus? Você confia em Deus que ao ponto de você entregar realmente a sua confiança para Ele falar: Deus, a partir de hoje está com você? A partir de hoje está com você. Então o segredo é muito mais na confiança do que você ter entendimento de tudo. Por que vai abrir a janela? Por que vai jogar flecha para lá? Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, né? Quem obedece sem reservas recebe promessas sem limitações. Quem obedece sem reserva recebe promessas sem limitações. Terceiro ponto: qual é o nível da sua fé? Nós já vimos 2, indo para o terceiro. Qual é o nível da sua fé? Versículo 18, ele diz assim: fere a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. Qual que é o nível da sua fé? Ele já não falou que queria dar a vitória para o rei? Abre a janela, liberou a palavra, né? Já falou tudo que ia dar certo, porque ele falou assim: agora é o seguinte, o rei, fere a terra. E ele feriu somente 3 vezes. Joás parou porque ele não entendeu o valor daquilo que tinha que ser feito. Joás, ele não entendeu o que Deus iria fazer na vida dele. Então, por ele não ter, como que eu posso dizer? Ele não confiar em Deus, já que o homem de Deus tinha falado para ele ferir a terra, ele vem e ele se limita, né? Quantos de nós começamos algo com empolgação, mas recuamos cedo demais? Oração começa forte, mas lá, com o passar dos anos, ela já não está tão forte assim. O jejum que não termina, né? Relacionamentos que nós não conseguimos curar. Relacionamentos dentro de casa, relacionamentos com a família. Perdão que não consegue liberar. Porque falta o quê? Fé. Qual é o teu nível da sua fé? O problema não é começar a sustentar a fé até o fim. Isso está falando exclusivamente sobre perseverança. Exclusivamente sobre perseverança. A intensidade da sua fé mostra o quanto você espera algo de Deus.
A intensidade da sua fé mostra o tanto quanto você espera algo de Deus. O que você tem esperado de Deus? Qual que é a área da sua vida que necessita de uma ação de Deus? Aquele rei, ele foi até Eliseu esperando uma resposta. Ele teve a resposta de Deus, mas ele foi limitado e somente 3 vezes tirou no chão. Qual tem sido a área da sua vida que você precisa de algo, uma resposta da parte de Deus? Então eu quero te dizer nessa noite, qual que é o nível da sua fé? Se a fé for rasa, a resposta será rasa. Se a minha fé que eu tenho para curar o câncer, se essa fé eu tenho que o Senhor vai fazer com que isso seja curado em nome do Senhor Jesus, vai ser curado. Então eu vou responder com uma fé enorme, uma fé grande. Não adianta eu olhar para o gigante e falar, esse gigante não vai cair. Isso é uma fé rasa. Se a sua fé for rasa, a resposta será limitada. Se a sua fé ela for profunda, ela irá romper barreiras do invisível. Se você tiver uma fé profunda, uma fé forte, você não vai ter barreira que vai te impedir de crescer, de agir e receber bênçãos da parte de Deus, porque a tua fé é uma fé forte. Já pensou se aquele homem ele fala, olha Eliseu, o rei lança aí, flecha, fere terra aí, dependendo de um de nós aqui, né, ia furar até com a mão lá, mas ia ferir a terra. Não ia ficar limitado, porque depende de fé. Puxa, se eu tenho a palavra de Deus, Deus já me deu a autorização, basta, só depende de mim, então eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer isso aqui, e vou ferir a terra mais de 3 vezes. E se ele tivesse feito isso, ele teria eliminado totalmente o problema que iria vir sobre a vida dele depois. A pergunta é, você parou por causa de quê? Por que você parou? Você começou bem, ouviu uma palavra, teve uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas você veio a desanimar. Por que você parou? Por causa do cansaço ou porque perdeu a esperança? Então fica uma reflexão. Por que eu parei? Eu parei por causa do cansaço ou porque eu perdi a esperança? Tenha um coração atento para a palavra de Deus, que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? 4º ponto, Eliseu ele viu o futuro de Israel. 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido, está lá no versículo 19. 5 ou 6 vezes você teria ter ferido, e ferirá os filhos. A ira de Eliseu, então, ele ficou bravo com ele, né? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse 5 ou 6 vezes a deveria ter feito, né? Então nós vemos da parte de Eliseu uma ira. Por quê? Lembra que Eliseu estava no fim da sua vida? Eliseu ele estava para morrer, e aquela ia ser o último milagre de Eliseu. Puxa vida, se eu estou na presença de um homem de Deus como Eliseu, é o último milagre que Deus iria conceder, ia usá-lo através da vida dele. E aquele homem ele poderia ter resolvido um problema na vida dele, aquele rei poderia ter resolvido um problema na vida dele. Nunca mais os sírios iriam se levantar contra ele. Mas ele viu ali, ele foi limitado, e por causa disso, Eliseu ele viu o futuro que iria acontecer em Israel. A ira de Eliseu não foi descontrole, foi um clamor de frustração. Ele viu no mundo espiritual uma vitória completa que foi desperdiçada por falta de entrega. Ele viu que Israel poderia ter eliminado um inimigo naquele dia, mas ele viu que isso não aconteceu por causa de um rei que não entendia discernimento, que não entendia o tempo. Ele viu que Israel ainda não teve vitória durante um inimigo, porque um rei não se entregou totalmente da palavra dele. Deus já te mostrou algumas vezes o que poderia ter sido se você tivesse ido até o fim. Deus já te mostrou algumas vezes o que poderia ter acontecido lá na frente se você tivesse ido até o fim. Isso é uma palavra de urgência. Muitas vezes tratamos o tempo de Deus como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Lembra lá do tempo?
Muitas das vezes tratamos o tempo de Deus como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas o relógio do céu é diferente do nosso, né? O relógio de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas das vezes esse tempo de Deus, Ele espera, a gente fica acostumado e a gente acaba caindo numa área de conforto. Em uma situação, a gente acaba se moldando a essa situação e a gente acaba deixando de ter vitórias na nossa vida, porque estamos acomodados, né? Não perca grandes vitórias por não obedecer uma palavra de Deus, né? Tenha o entendimento que existe um tempo de Deus e um tempo do homem, né? Por falta, ou talvez você venha fazer isso também por falta de zelo. Esse é o quarto ponto. Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Então nós temos que ter esse entendimento sobre remir o tempo, porque os dias eles são maus. Puxa vida, se Deus viu, se Eliseu ele viu o que iria acontecer lá na frente, bastava somente aquele homem tomar a atitude de ferir a terra mais 3 vezes, iria estar livrando de Israel um inimigo que futuramente iria vir. Muitas das vezes Deus ele nos dá a oportunidade para fazermos algo e nós não fazemos, e isso vem e lá na frente irá se repetir de novo, porque faltou para nós ter um entendimento do quê? De tempo, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias eles são maus. Se eu tenho a oportunidade de acabar com o problema hoje, por que eu vou estender isso para amanhã, depois? Né? Se eu tenho uma solução para resolver hoje, Deus está me colocando diante de um problema que eu posso resolver hoje, vamos terminar esse negócio hoje. Para quê? Porque amanhã depois eu venha a ter problema com ele de novo. Amém? Quinto ponto. O que você não rompe hoje, olha aí, o que você não termina hoje, pode voltar amanhã. Essa talvez seja a parte mais difícil da qual eu vou falar hoje, né? Talvez seja a parte mais dura. O inimigo ele não foi vencido por completo. Por quê? Porque o rei ele não foi até o fim. O inimigo não foi totalmente vencido. Os filhos não foram totalmente vencidos. Porque o rei não foi até o fim. Quantos crentes vivem em ciclos espirituais repetitivos? Quantos crentes vivem num ciclo repetitivo? Vivem no automático, porque nunca enfrentaram seus pecados. Crentes que sempre fogem de confronto. Então tem algo para ser resolvido, mas sempre deixa para amanhã depois, né? Vivem por emoções, né? Traumas do passado definem a vida dele. Porque lá atrás o cachorro me mordeu na perna e até hoje eu tenho trauma do cachorro, né? Fui pescar e deu errado, caiu no rio, então eu tenho trauma do rio e não rompe, não vai. Por quê? Porque está ainda trazendo à memória coisas que já tinham que ser resolvidas, né? O que você não rompe hoje pode voltar amanhã. Então traumas definem a vida dessas pessoas, né? E elas se conformam com isso. Traumas definem a vida dessas pessoas. Pessoas que vivem no automático, né? Não conseguem largar o pecado, fogem de confronto, vivem por emoções. Falta na vida dessas pessoas, né? Eu creio que todos nós, né? Precisamos então ter um ponto sobre decisão. O que você não resolve hoje vai voltar com mais força amanhã. O que você não resolve hoje volta com mais força amanhã. O que você não encerra hoje se repetirá amanhã. Deus está te dizendo hoje, vai até o fim. O que Deus diz para você hoje é, vá até o fim, termine esse negócio hoje, porque Ele está conosco, amém? Mas você está disposto a terminar com isso hoje? Se Deus está falando para você hoje, vamos terminar hoje esse problema? Você está disposto a ir até o fim? Se Deus está te falando nessa noite, vamos terminar esse negócio hoje. Liga para o seu pai, liga para a sua mãe, liga para o seu marido, liga para o seu filho. Libera esse perdão hoje. Você está disposto a ir até o fim?
Vamos resolver isso hoje, porque se você não resolver isso hoje, amanhã depois ele vai voltar, sabe como? Com mais força. Amém? Gostaria de convidar o Ministério do Louvor. Depois eu vou estar passando no... Quem vai na célula aqui? Depois eu vou estar passando esse esboço na célula. Pega um desses pontos aí e medita, compartilha. Rumina essa palavra durante o dia, durante a semana. Eu gostaria de estar convidando o Ministério do Louvor, que eu já estou finalizando. Deus, ele é misericordioso, mas ele também é um Deus de propósito. Deus, ele é misericordioso, mas ele também é um Deus de propósito e de tempo. A palavra tempo no original tem duas palavras que eu acho que foi no Antigo Testamento. A palavra tempo, ela tem o sentido de cronos, que é tempo dos homens. Mas existe também a palavra chamada kairos. Quem sabe o que é kairos? Tem céu que chama kairos. O que é kairos? Tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem e kairos é o tempo de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento. Deus, ele é misericordioso, mas também é um Deus de propósito e tempo.